Boa noite a todos. Sejamos, bem-vindos. E que possamos na noite de hoje receber aquilo que aqui nós viemos buscar. Todos nós aportamos aqui na noite de hoje com um propósito: estar com Jesus. E é tão fácil estar com Jesus que nós às vezes não estamos com Ele. Por que que a gente diz que é tão fácil estar com Jesus? Pela simples colocação: basta fazermos o bem, alijarmos o mal, que nós vamos estar com Jesus. Então, que possamos na noite de hoje, repito, levar daqui aquilo que aqui viemos buscar. Trouxemos para a nossa reflexão da noite de hoje colocações de Jesus. Bem sabemos que Jesus é o governador da terra. Também sabemos que Jesus veio para tirar-nos do lodaçal que nos encontrava. Veio expulsar de nós essa ignorância. Então, eu dei o título da reflexão da noite, a seguinte colocação: Jesus disse. E a primeira colocação de Jesus que eu vou trazer é o versículo 10 de João, capítulo 10, versículo 14, quando Jesus disse: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Eu sou o líder e conheço os meus irmãos. À época, Jesus falava dessa forma para melhor compreensão. Mas nós sabemos que aqui esse pastor é o dirigente e as ovelhas somos nós. Então nós podemos dizer que temos inúmeros ensinamentos que Jesus veio trazer a todos nós, podemos dizer, suas ovelhas, para nos conduzir por um caminho que nos levasse à salvação da alma. Quer dizer, tirasse nós dessa enganação que nós estávamos vivendo até então. É como Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livre. Mas livre do quê? Livre da nossa ignorância. Então trouxemos pequenas pontuações, ou seja, versículos, para que possamos assimilar o que Jesus queria dizer para nós. E continua tão viva essas colocações como o foi há mais de 2000 anos. Veja bem a colocação de Jesus: não é o que entra pela boca que macula, que suja, que estraga o homem, e sim o que dela sai, vindo do coração. Então, não é o que entra pela boca. À época, Jesus falou assim, porque os judeus não comiam carne disso, daquilo, uma série de coisas. Mas serve para nós. Então, olha aqui, não é o que entra pela boca, mas o que sai.
que causa os grandes problemas. Porque aquilo que sai da boca vem do nosso coração, vem da nossa alma. Então, vigiemos, portanto, as nossas palavras, policiemos as nossas colocações, porque aquilo que nós emitimos, a palavra verbalizada, é o retrato fiel da nossa alma. Através das nossas palavras, das nossas colocações, sabe-se perfeitamente que tipo de espírito somos. Então temos que vigiar, tomar cuidado. Porque nós vamos ler na Bíblia, no Evangelho de Jesus, não é o que entra pela boca, isso, aquilo, a gente fica. Então, hoje, na noite de hoje, é essas colocações que nós vamos trazer de forma clara, simples, para que possamos assimilar. Então não é, meus irmãos, o que faz mal mesmo é aquilo que a gente expõe. Então por isso que diz, vamos vigiar aquilo que falamos, aquilo que nós expomos. Jesus também disse, não só de pão vive o homem. Não só de pão vive o homem. Necessário se faz que busquemos também o alimento espiritual. E o alimento espiritual é aurido através da prece, através da oração. E do conhecimento que Jesus nos legou, para que possamos cada dia sermos melhores. Cada dia sermos melhores. Nós precisamos do pão, do alimento materializado para a nossa sobrevivência? Sim. Mas necessitamos mais do que esse alimento material, o alimento espiritual. Porque o nosso corpo reflete aquilo que é o nosso espírito. Disse também Jesus, orai e vigiai para não cairdes em tentação. Orai e vigiai. Meus irmãos, sem a oração, ou sem a prece, que nos liga ao céu, ou seja, que nos liga a Deus e a Jesus, e sem a vigilância necessária das nossas constantes atitudes, pensamentos e sentimentos, poderemos deixar-nos envolver no mal. Então, se nós não nos policiarmos através da prece, da oração, nós vamos ser envolvidos pelo mal, pelas forças do mal, levando-nos a praticar às vezes atos insanos. Então a tentação, orai o quê? Orai é a oração, é o trabalho no bem. Vigiai o quê? Vigiar as pessoas? Não. É vigiar o nosso pensamento, é vigiar as nossas atitudes, para não cair em tentação. Onde está essa tentação? Onde está? A tentação está lá fora? Ou está aqui dentro? A tentação está dentro de nós. Porque, como diz o apóstolo, nós somos tentados, segundo as nossas concupiscências. Então, nós somos tentados daquilo que nós efetivamente gostamos e nós estamos afim. Você é tentado a beber, por exemplo, é porque você se alia a isso. É porque você tem os teus companheiros desencarnados que gostam.
Tem aquele que gosta da maledicência, que chega a coçar, né? Ele está acompanhado daquele séquito de espíritos que gostam da maledicência. Então a tentação, ela está dentro de nós, ela não está fora. É o que diz Jesus aqui. Não é o que entra pela boca, mas sim aquilo que sai. Só uma pequena pincelada. Dai de graça o que de graça recebeste. Então nós possuímos muitos dons, todos nós, inclusive da mediunidade. Todos nós somos médiuns, todos nós. O que nós precisamos é educar as nossas faculdades mediúnicas. Por exemplo, a faculdade mediúnica de dar comunicação, a faculdade mediúnica de psicografar, a faculdade mediúnica da dupla visão, ver os espíritos, sentir os espíritos. Todos nós somos. Então nós temos inúmeros dons. Deus facultou tudo isso a nós. Então, o que nós devemos fazer é doar aos nossos irmãos. Mas só que muitas vezes nós comercializamos, né? Comercializamos. Então, como nós vamos cobrar algo que não é nosso? Esse dom é de Deus, é Deus que emprestou para nós. Nós somos meramente depositários. Então nós temos o dom de falar, de ouvir, o dom de sorrir. Hoje parece que a inflação corroeu também o sorriso. As pessoas têm medo de sorrir, têm medo. E é uma faculdade também. Tudo em nós são faculdades mediúnicas. Jesus disse também: quem se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então Jesus incentivou a todos nós a virtude da humildade. A humildade, meus irmãos, não significa você ser superveniente, você aceitar. Não é superveniente, é superserviente. Às vezes não é fácil estar aqui na frente, não, meus irmãos. Humilde não significa você ser subserviente. Eu falo sempre que ser humilde não significa que você vai ser tapete para os outros. Eu tenho para mim que humildade é respeitar os sentimentos da pessoa, respeitar as colocações da pessoa. Nós podemos dar a nossa opinião se convidados. Ser convidados. A humildade, meus irmãos. Como está difícil hoje a humildade. Como está difícil. Humildade é ser bom, é praticar o bem, é um bom dia, uma boa tarde, é um sorriso. É um sorriso. Mas às vezes, como a gente já viu e ouviu, tem até aquela colocação de dizer bom dia, e o cidadão responde, só se for para você, né? Daí, mas tudo bem. Ama teu próximo como a ti mesmo.
gostaríamos de receber, façamos o mesmo aos nossos irmãos, desprovidos de quaisquer interesses imediatos ou por vindouros. Então, fazer os nossos irmãos de forma desinteressada, não aquele interesse agora ou depois, ou seja, para melhor compreensão, eu vou ajudar o João dos Anzóis hoje, porque amanhã eu posso precisar dele. Não, nós somos assim. Esse bem é melhor você nem fazer, porque o bem só é bem quando você o faz de forma desinteressada. Simplesmente façamos o bem. Faz e passa. Esqueça. Como é bom você ouvir, passa 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, alguém diz: rapaz, lembra que tu fizeste lá para mim assim, assim, assim? Não, eu não lembro. Como é bom. Como é bom. Porque quando a gente lembra, a gente está esperando que alguém venha, nos agradecer. Não é assim. Disse Jesus também: não é a boa árvore que dá maus frutos, nem a má árvore que dá bons frutos. Então toda árvore má vai dar frutos ruins, como disse Jesus. E toda a árvore boa vai dar bons frutos. Então, nós somos essas árvores. Qual é o fruto que nós estamos dando? Sejamos nós aqueles bons servidores do Cristo, quais a boa árvore, cujos frutos saborosos saciam a fome de muitos. Estendamos frutos de amor e de paz para balsamizar os corações sofridos, erguer os caídos da vida, socorrer e amparar aqueles que permanecem desorientados por grandes dores e aflições. Se não acontecer o que está acontecendo, não é casa espírita, viu? Isso é teste para cada um de nós. Liguemo-nos a Jesus e deixemos. É como tem aquela colocação na boa literatura brasileira: enquanto os cães ladram, a caravana passa, né? Então, não nos preocupemos com o que está acontecendo, nem nos irritemos, porque é próprio do fato. Disse Jesus: vinde a mim todos os que andais em sofrimentos, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Fizemos essa colocação lá. O vinde a mim. Jesus a todo momento convida-nos: vinde a mim. Então não temamos, seja nos momentos de dor ou nos instantes em que reconhecemos a necessidade de buscarmos o nosso crescimento interior. Caminhemos ao encontro de Jesus e aprendamos com Ele a ser mais puros e mansos de coração. Então é isso, por isso que Jesus nos convida: vinde a mim. Mas é difícil ir a Jesus. Emmanuel é bem claro nisso. É difícil ir a Jesus por causa dos nossos vícios, das nossas maldades ainda. Porque ir a Jesus temos que renunciar, temos que abrir mãos das frivolidades da vida, abrir mão
desses celulares que tanto mal está fazendo à humanidade, que provado está que para as crianças há um decréscimo do cérebro. Mas nós às vezes passamos uma hora, deixemos de lado. Então é difícil ir a Jesus. Enquanto estamos naquilo que nada traz para nós, nesses aparelhos digitais, peguemos um livro. Tem tanta obra boa, seja de literatura portuguesa, seja obra espírita, seja que for, quantas obras maravilhosas. E vamos viajar nos braços de Jesus, e não nesse lixo que nós vemos por aí. Sofremos porque queremos, meus irmãos, porque aqueles 10 minutos que nós perdemos, aquela hora que nós perdemos, não volta mais. É a única coisa que não volta, meus irmãos. Atendamos o chamamento do Mestre, melhorando a nós mesmos. E com Ele estaremos colaborando para um mundo melhor. Quem não quer um mundo melhor? Quem não quer? Mas façamos uma pergunta: o que é que eu estou fazendo para que o mundo melhore? O campo, como diz, Jesus fala, o campo é o mundo. O semeador saiu para semear, né? Aí Jesus fala, o campo é o mundo. Glorifiquemos nossa vida se soubermos cooperar com Jesus. Se o campo é o mundo, e se o mundo é imenso, certamente nem tudo poderemos fazer para amenizar a dor que graça em toda parte, ou para diminuir a maldade que ainda impera no coração de muitas criaturas. Porém, devemos fazer a nossa parte. A nossa parte. Ouvimos, vemos tragédias no mundo inteiro. Mas o que fazemos para amenizar? O que fazemos? Se nós não fizermos a nossa parte, não vai melhorar. Não vai, nós temos que fazer a nossa parte, meus irmãos. Por exemplo, a nossa volta, no meio familiar ou com outras criaturas com quem convivemos, é possível espalhar boas sementes. De que forma? Falando de amor, falando de paz, irradiando luz, que é esperança. Esperança é a luz do cristão, é a luz do cristão. E sem luz, onde é que nós vamos? Nós vamos cair. Lembremos que os nossos bons exemplos serão sempre a nossa melhor semeadura. Os nossos exemplos. Um bom exemplo vale, como dizem, mais do que 1000 palavras. Quando tudo à nossa volta seja conturbação e desespero, procuremos apaziguar os ânimos e asserenemos os corações revoltados, demonstrando serenidade interior. Então, frente aos desesperos, como agimos? Como agimos? Guardemos essa frase, meus irmãos. A paz do mundo nasce da paz individual.
paz do mundo nasce da paz individual. Não é das reuniões da ONU, da OTAN, seja lá o que for. Hoje no Brasil faz reunião para marcar reunião, né? Quando as amarguras, as tristezas ou o desânimo levarem muitas almas a situações de desespero e de descrença na própria vida, nunca se viu tanto suicídio como está se vendo no mundo. Nunca. Que Rondonópolis, ontem, a poucos metros estava cidadão, aquele que todo mundo sabe aí o que aconteceu. Tudo bem, não se critica o fato, o que aconteceu, mas a descrença em Deus, a esperança, é falta de amor para consigo e para com aqueles que o cercam. Então, quando as amarguras, as tristezas, o desânimo levarem muitas almas a situações de desespero e de descrença na própria vida, busquemos tranquilizar esses corações aflitos. Tranquilizar, levar uma mensagem de esperança, de ânimo. E não colocar mais fogo na fogueira. Não se apaga um incêndio jogando combustível em cima. E todos nós sabemos como agir. E se não sabemos, aqui vai a colocação. Quando estiver em dúvida, quando não souber tomar um posicionamento, faz a seguinte pergunta: o que faria Jesus no meu lugar? Daí em instante, com certeza, se você tiver ligado a Jesus, vem a resposta. É preciso semear paciência, meus irmãos. É preciso semear a resignação, ou seja, a aceitação dos fatos. Sem isso, disse Jesus também: tende fé em Deus. Diante das dificuldades da vida, das dores que nos atingem, da violência do mundo, da miséria alheia, dos horrores da guerra, dos problemas que as drogas têm acarretado para a humanidade, diante do desespero e da insegurança. Assim, ponha-se diante de Jesus, em quem dizes confiar. Demonstra a fé através da humildade em saber esperar. Que a própria vida trace novos rumos, levando a humanidade a uma modificação de sentimentos. A maldade é efêmera, é passageira, o bem não. Disse, é na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Portanto, não devemos nos desesperar se ainda não conseguimos realizar os nossos melhores sonhos. Esforcemos-nos, lutemos, mas não percamos a paciência em circunstância alguma. Como é que muitas vezes nós dizemos? Eu perdi a paciência. E eu digo, ninguém perde aquilo que não tem.
No momento certo, meus irmãos, as coisas acontecem, ocorrem. Paciência, sempre paciência em todos os momentos da vida. Paciência para com todos, e principalmente conosco. Foi com paciência, foi com a paciência de Deus para conosco que chegamos até onde estamos. Vejam bem, meus irmãos, a paciência que Deus tem conosco. Quando é muita chuva, quando é frio, reclamamos. Quando nós temos aquela seca, aquele calor, reclamamos. Então, sempre reclamamos. Imaginemos nós se Deus não tivesse paciência conosco. E Ele resolvesse, né? Vocês estão gostando de reclamar? Eu vou fazer um pequeno teste com vocês. Bem pequenininho. Sem maiores consequências, sem maior violência física. Estão preparados? Eu vou fechar a torneirinha do oxigênio por 3 minutos. Olha a paciência que Deus tem conosco. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. É o que Jesus disse. Deixo a minha paz. Eu coloquei aqui. Caminhamos na vida em busca da paz, correto? Correto. Todos nós buscamos paz. Todos nós. Quando nós ouvimos da pessoa que está do nosso lado, como queria ter um pouco de paz. Eu faria tudo para ter paz. Tá bom. Fiz apenas um parágrafo. Caminhamos na vida em busca da paz. Leio. É só respeitando e compreendendo o próximo que conseguiremos a paz interior tão desejada. Só respeitando e compreendendo o irmão que está do nosso lado, que nós vamos buscar a paz interior. Eu faria tudo para ter paz, né, Luiz? Faria tudo para ter paz. Quando a paz está dentro de você, quando a paz está dentro de nós, ajuda-te, que o céu te ajudará. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Ajudemos a nós mesmos, lutando, esforçando-nos por sermos melhor a cada dia. Que sejamos hoje melhor que fomos ontem, e que amanhã sejamos melhor que hoje. Não basta cobrarmos dos outros aquilo que ainda não somos, e nem podemos oferecer. Cobramos paciência dos outros e nós somos um vulcão. Não vamos cobrar dos outros aquilo que nós não temos e não podemos dar. Então, ajuda-te e o céu te ajudará. A paz está aí. Reclamamos muitas vezes das dificuldades que encontramos, das incompreensões do próximo, mas nem sempre sabemos movimentar os braços, nem estender as mãos e abrir o coração para algo fazer em favor da paz que desejamos usufruir.
simples colocações, meus irmãos. Amemos para sermos amados. Façamos o bem para o bem recebermos. Sejamos compreensivos se quisermos ser compreendidos. Saibamos primeiro dar para depois receber. Finalizando a frase: ajudemo-nos para que o céu nos ajude. Então, meus irmãos, foram pequenas pinceladas sobre esses 8 ou 9 versículos que Jesus, para a nossa melhor compreensão do nosso dia a dia. O Evangelho de Jesus é claro, é compreensivo. É certo, sim, que Ele nos faz bem. Também reconhecemos de difícil aplicação em nós mesmos. Fácil aplicação nos outros, mas em nós é difícil. É muito fácil dizer, perdoa. É muito fácil. Deixe disso, deixe daquilo. Não. Mas não há outra regra, meus irmãos, a não ser fazermos a nossa parte. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. Foi o que nós vimos na primeira lição. Então, meus irmãos, temos tudo para vencer as dificuldades que batem a nossa porta, as dificuldades que estão sedimentadas no nosso coração, estão mais vivas do que nunca. Quando nós achamos que, mas eu já sou bom, eu tenho paciência, basta que um pequeno alfinete caia lá na sala que a casa cai. Então, meus irmãos, é preciso muito esforço, boa vontade e estar o tempo todo ligado com Jesus. E assim nós vamos vencer os grandes inimigos que nós temos, que não estão lá fora, mas sim dentro de nós. Que Jesus nos abençoe, queridos irmãos, e possamos levar daqui a paz que Jesus nos ensinou. E a paz que Jesus nos ensinou é muito trabalho. Muita paz, Jesus nos abençoe. Que assim seja.